Eu não acredito que seja possível alguém passar por uma dor esmagadora e sair do outro lado sendo a mesma pessoa. As cicatrizes que hoje eu carrego não são marcas da morte, são altares de memória da glória de Deus. E hoje eu te convido a entrar comigo no lugar secreto onde Jesus me livrou e transformou o Vale da Sombra da Morte em palco de milagre. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu falei pra Deus que se Ele me livrasse desse vale com vida e 100% curada, eu daria meu testemunho. Então, hoje eu estou aqui, curada e viva, pra glorificar o nome de Deus e testemunhar aquilo que Ele tem feito na minha vida. Quando eu tinha 15 anos, eu perdi a minha mãe. Ela faleceu por conta de um tumor cerebral maligno e foi tudo muito rápido. Ela tava bem, no dia seguinte ela já tava tendo muitas dores de cabeça, esquecimento, desmaiando, tendo convulsões. Isso foi assim, muito rápido mesmo. Até a gente levar ela no médico e receber o diagnóstico e junto com esse diagnóstico a sentença de 6 meses de vida. E foi isso que aconteceu. Ela operou, tirou o tumor, só que não tirou 100% e o pouco que ainda tava crescendo muito rápido porque era maligno. E logo depois da cirurgia ela já acordou com muitas sequelas. Ela não falava, ela não movia o lado que operou, que era o lado direito. Ela tinha muita dificuldade para se alimentar até de alimento líquido, sabe? Enfim, foi um processo muito difícil, 6 meses de muita luta, de muita dor. Mas só pra vocês entenderem um contexto. E eu vou abrir aqui um parênteses só pra explicar também um outro detalhe. Teve uma época que eu tava desempregada e coincidentemente eu passei em 2 processos seletivos no mesmo tempo, no mesmo período ali. Um era para um estágio em uma multinacional que eu queria muito, que eu sempre quis trabalhar em multinacional, e o outro era para uma empresa CLT normal. Nessa época eu ainda não era batizada, mas já tinha aceitado Jesus, já tinha entregado a minha vida para Deus. Eu vivia a minha vida com fé, orando, mas eu não tinha entregado 100% a minha vida nas mãos do Senhor, porque na minha cabeça eu só ia me batizar quando eu fosse literalmente entregar o meu tudo pra Deus, sabe? Porque eu sempre pensei que eu nunca queria ser uma crente de banco. Eu falei, não, quando eu for me batizar, eu quero literalmente fazer tudo pra Deus, eu quero entregar minha vida pra Deus, eu quero servir. E naquele momento ainda não tava pronta. E hoje eu entendo que se a gente for esperar ficar pronta, a gente fica a vida inteira esperando, a gente nunca vai estar pronto pra esse passo. Eu tava querendo o estágio, mas eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, Deus, seja o que for da tua vontade, eu vou aceitar. Eu pedi alguns sinais e esses sinais foram confirmados, Deus me confirmou e eu fui aprovada nessa empresa que era a CLT. E aqui eu já quero te deixar um conselho. Escolha viver a vontade de Deus, mesmo quando você não entende, mesmo quando não bate com a sua vontade. Porque Deus, ele sabe o seu futuro antes mesmo de você pensar que vai ser melhor. Entrei na empresa, comecei a trabalhar. 6 meses depois, eu fui diagnosticada com um tumor cerebral. E também foi assim, igual da minha mãe, do nada. Foi no finalzinho da pandemia. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma sexta-feira, eu tinha trabalhado a semana toda, tava bem cansativo. E eu fiquei com muita dor de cabeça. E na minha mente, assim, na minha cabeça, era por conta do cansaço, do estresse do trabalho. Eu tomei o remédio e fui deitar. E quando eu acordei no dia seguinte, essa dor de cabeça não tinha passado. E assim, eu não era de ter dor de cabeça. Só que antes disso acontecer, dessa dor de cabeça acontecer, umas semanas atrás, eu tava fazendo uma bateria de exames. E teve um dia que eu tava aqui em casa, limpando a casa, e a minha vizinha colocou um louvor. Descansa, quem te prometeu garante, esse mal não é pra morte. E eu já tinha ouvido aquele louvor várias vezes. Só que naquele dia, aquilo me tocou de uma forma diferente. E eu até pensei, será que Deus tá falando comigo? Será que vai dar alguma coisa nos meus exames? Mas enfim, segui a minha vida. Voltando pro dia da dor de cabeça. Eu fui pro hospital, e assim, hospital lotado, era final de pandemia. Aí eu fui atendida, a médica simplesmente me olhou e falou, não, eu falei, né, os meus sintomas, ela falou, não, isso é enxaqueca, fica tranquila, eu vou te passar um remédio, vou te dar um encaminhamento pro neurologista e você faz acompanhamento com ele. Só que eu tava tão angustiada, porque assim, eu nunca tinha sentido aquela dor na minha vida. E eu ouvia uma voz falando assim, não sai daí sem um exame. E eu não era de falar pro médico, ó, eu quero fazer um exame, eu não era. Mas nesse dia eu fui. Eu fui pra sala de medicação, ela passou uma medicação, tipo, Buscopan com Dramin, porque eu falei que eu tava muito enjoada por conta da dor. E, gente, não fez nem cócegas. Aí, quando a enfermeira veio tirar o meu acesso, eu falei, ó, minha dor de cabeça ainda não passou. Ela falou, tudo bem, eu vou colocar sua ficha na reavaliação. E aí, quando eu fui atendida de novo, já era outra médica, porque teve troca de plantão. Eu expliquei pra médica tudo de novo e falei, tem como fazer um raio-x?
Ela, ó, até tem, mas tá demorando hoje, porque como tá muito cheio, pode ser que demore umas 2 horas. Eu falei, não tem problema, eu espero. Ela fez a solicitação do exame e já me deu outra medicação mais forte. Só que a minha dor não passava. E aí me colocou na reavaliação de novo. Ela mudou, me deu morfina. E enquanto eu tava esperando, o exame já tinha feito o exame, eu tava esperando só o resultado. Ela chegou e falou assim: olha, Estela, você tem um anjo da guarda muito poderoso, porque se você não tivesse pedido pra fazer o exame, a gente nunca ia descobrir que você tem um meningioma. E eu já assim, que é isso? Porque até então eu nunca tinha ouvido falar em meningioma. E ela explicou que era um tumor cerebral benigno, mas que eu ia ter que ficar lá internada pra fazer a avaliação com neurocirurgião. E naquele momento me veio um filme na cabeça. Eu só conseguia pensar na minha mãe, na cirurgia dela, nas sequelas que ela ficou, que ela não sobreviveu, enfim. E por alguns segundos ali eu quis me desesperar, eu chorei, eu comecei a pensar em coisas negativas. Gente, tá uma guerra pra eu conseguir gravar esse vídeo, então se tiver algum barulho externo, só ignorem, por favor. Depois me veio uma paz. E eu não consegui entender porque eu tava sentindo aquela paz em um momento tão angustiante, um momento tão doloroso da minha vida. E na minha cabeça era como se eu estivesse negando a realidade. Só que logo depois veio aquele louvor: esse mal não é pra morte. E aí eu entendi que era Deus agindo na minha vida. E hoje eu entendo que ali era a mão de Deus me conduzindo no meio da tempestade. E Deus, ele é um Deus de detalhes, porque o meu plano era enfermaria. Só que como tava no final da pandemia, quando eu fui internada, eu fiquei em um quarto só pra mim. E ali naquele quarto eu consegui louvar, eu consegui chorar, eu consegui clamar a Deus, eu consegui literalmente colocar um louvor um pouquinho mais alto ali, porque se tivesse outra pessoa, eu não ia poder fazer isso, porque, né? E por mais que para algumas pessoas isso possa parecer uma coisa pequena, uma coisa fútil, Deus sabia o quanto aquilo era importante para mim, porque foi no meio da minha dor, da minha angústia, da minha tristeza, que ele tava ali, mostrando que ele tava cuidando dos mínimos detalhes. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E o mais incrível é que Deus, ele tem uma palavra, um versículo para cada momento da nossa vida. Fiquei internada, fazendo alguns exames, esperando o neurocirurgião vir falar comigo. Ele veio só no dia seguinte e ele me deu, assim, o pior diagnóstico possível. Ele falou: Estela, o seu caso é cirúrgico. A gente precisa operar com uma certa urgência, porque não é normal, não é comum uma menina da sua idade, na época eu tinha 24 anos, uma menina da sua idade ter um meningioma em um grau tão avançado assim. E aí eu pensei, beleza, eu vou ter que operar. Ok, não tenho escolha, né? Ele já tinha falado que não tinha outra opção. E aí eu perguntei, quais são as possíveis sequelas? E ele foi certeiro, sem dó nem piedade, falou: todas. Você pode perder a visão do lado que for operado, você pode perder a fala, você pode perder o movimento de alguma parte do seu corpo, você pode virar óbito, tudo é possível, mas eu vou fazer o meu melhor. Só que, gente, a paz estava inundando o meu ser, o meu interior de uma forma inexplicável. Tanto é que quando ele chegou na sala, ele falou: ó, eu tava tomando café, né? Café da tarde. Ele falou: não, pode terminar de comer, porque o assunto é delicado. Eu falei: não, eu parei de tomar meu café. Falei: não, pode falar, depois eu continuo. E quando ele terminou de falar, eu literalmente voltei a comer como se ele tivesse falado assim: ó, você vai ter que tirar uma verruguinha no braço. E isso me lembra Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, não importa a situação que você esteja passando, Deus, ele sempre vai vir com uma paz inexplicável, a paz que excede todo o entendimento humano. No dia seguinte, esse doutor, ele ia vir pra marcar a cirurgia, pra explicar como seria, e ele chegou e falou assim: Estela, ontem eu não consegui dormir pensando no seu caso. E hoje, com o entendimento que eu tenho, sabendo algumas histórias da Bíblia, me fez lembrar a passagem de Esther, quando o rei Assuero, ele não dorme e ele decreta uma vitória na vida de Mordecai, de Mardoqueu, porque tem vezes que Deus, ele realmente tira o sono de algumas pessoas pra dar vitória, pra dar a bênção na vida de outras. Esse doutor, ele não conseguiu dormir aquela noite, ele falou que ele lembrou de um amigo dele que era especialista em cirurgia de crânio. E ele me indicou esse médico, que é inclusive um médico referência em neurocirurgia, tanto no Brasil quanto fora. E ele ainda falou assim: ó, eu não sou especialista em cirurgia de crânio. A minha especialidade é pescoço e coluna, mas se você quiser, eu te opero, não tem problema nenhum. E eu assim: não, doutor, tá tudo bem, eu vou passar com seu amigo, tá? Aí beleza, tive alta, fui pra casa, comecei a pesquisar sobre esse médico e realmente ele é referência até hoje em neurocirurgia, em cirurgia de crânio, tanto que ele é o chefe do centro cirúrgico da parte ali de neurocirurgia desse hospital que eu operei. Mas aí tinha um impedimento: ele não atendia convênio. E na época, a consulta dele, gente, era caríssima. Uns 4 anos atrás, era mais da metade do meu salário. E nesses processos da nossa vida, nesses processos de dores, nesses processos difíceis, Deus, ele sempre levanta um Itai, sabe? Lembra da história de Itai, que tava com Davi ali em um dos piores momentos da vida de Davi?
Deus levantou um Itai na minha vida. E esse Itai era minha prima. Ela tava ali comigo em todos os momentos, me mandando mensagem, me ligando, mandava comida na minha casa. Eu tinha falado pra ela sobre esse doutor. Ela foi lá, ligou no consultório, viu que realmente ele não atendia convênio, mas tinha um médico da equipe dele que atendia exatamente no hospital, ele é chefe neurocirurgião, e que o meu convênio atendia. E, gente, sério, esse médico que é da equipe desse neurocirurgião, ele foi um anjo enviado por Deus, porque assim, eu nunca conheci um médico tão maravilhoso quanto ele. Ele me tratou com humanidade, sabe? Ele brincou, ele levou o meu caso ali com leveza, literalmente tirou todo o peso que tava ali na minha cabeça sobre a operação, porque a gente vai pesquisar no Google, no YouTube, e realmente só tem caso de que a pessoa não sobreviveu, de que a pessoa ficou com sequelas, e eu fui inclusive buscar testemunhos, né, de pessoas que passaram por isso, de pessoas que sobreviveram, de pessoas que ficaram sem nenhuma sequela, e não teve. Eu não encontrei nenhum testemunho. Mas hoje eu tô aqui, gente, eu até me emociono porque eu fui pesquisar testemunho de pessoas, porque nesse momento o que a gente mais quer é alguém que já tenha passado por isso, que recebeu a vitória, pra você também se espelhar, pra você ter um pouco mais de fé, mas eu não achei. Então eu me agarrei com todas as minhas forças a Deus, que era o único que tava me sustentando ali naquele momento. Mas enfim, esse doutor, ele foi assim, um anjo enviado por Deus. Ele tirou todos os medos que eu tinha, ele me passou o WhatsApp dele, eu mandava mensagem pra ele de madrugada, ele falou: Estela, ó, eu não vou te responder na hora, porque às vezes eu vou estar operando, às vezes eu vou estar de plantão, mas quando eu ver o celular eu vou te responder. E aí teve o dia que eu fui pegar a documentação pra assinar e eu li que eu ia precisar ser entubada. E o meu maior pânico na vida sempre foi precisar um dia ser entubada. E aí eu mandei um áudio pra ele chorando, falando que eu não queria, se não tinha outra forma. Ele me ligou, ele tava dirigindo, ele me ligou e falou: Estela, fica calma, eu tô vendo que você tá muito nervosa. Se você quiser, a gente pode remarcar pra outro dia a cirurgia, pra gente conversar, pra você entender melhor. E assim, ele foi me explicando, ele foi me acalmando ali, ele foi humano. E aquilo me tranquilizou muito. E eu vejo Deus agindo nesses detalhes. Enfim, marquei a cirurgia, fiz todos os exames que precisava. Eu nunca tinha operado na minha vida, então eu não sabia como que era esse processo. O convênio precisa aprovar, demorou um pouco mais do que o normal. Gente, eu fiz tanto exame, tanto tipo de ressonância. Teve ressonância que o convênio não autoriza, não aprova, então eu tive que pagar do meu bolso. Mas eu tive pessoas que me ajudaram também, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. Graças a Deus, eu tive uma rede de apoio muito boa. E aí chegou o tão aguardado dia da cirurgia. Eu operei. Foram 16 horas de cirurgia, com 3 neurocirurgiões, inclusive aquele médico, né, o doutor que é referência, e acordei lindamente bem. E quando eu acordei, eu fiquei assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu tô sentindo meu pé, minha mão, quem sou eu? Quantos anos eu tenho? Tipo, eu comecei a refletir sobre toda a minha vida, até porque, gente, abriram minha cabeça, né? Então eu fiquei pensando, tipo, 1 mais 1. Eu fiquei fazendo umas coisas bem bestas, assim, pra eu entender que eu tava bem, que eu tava lúcida. E realmente, tava tudo bem. Eu tava raciocinando muito bem. Eu saí da cirurgia sem sequela nenhuma. Minha recuperação foi ótima. Minha cicatrização foi perfeita. E aí levaram pra análise o que foi retirado, porque foi retirado só 80%. Os outros 20% o doutor falou que preferiu não tirar. E era um meningioma realmente grau 2 de células claras benigno. Inclusive, passei no geneticista pra ver se tinha alguma coisa a ver com o caso da minha mãe. Eles queriam rastrear pra ver se tinha alguma coisa na questão da genética. E o geneticista também, um querido, ele chegou pra mim e falou assim: Estela, você ganhou na Mega Sena ao contrário. O seu caso não tem rastro genético nenhum, ou seja, não tem nada a ver com o caso da minha mãe. Foi algo extremamente raro e ele disse que a chance disso acontecer com alguém é de 0,01%. Mas naquela altura do campeonato, eu já tinha aceitado e entendido que era plano de Deus pra minha vida. Então aquele diagnóstico foi só mais uma das milhares de confirmação que Deus já tinha me dado. E durante todo esse processo, como eu falei, eu tive uma rede de apoio enviada por Deus mesmo. Tinha uma igreja clamando e orando pela minha vida, pessoas que foram levantadas por Deus pra sacudir o inferno e mostrar que Deus ainda opera milagres, que a vitória de Jesus sempre vai prevalecer. E ali, naquele momento, eu realmente já poderia dar meu testemunho, porque sair de uma cirurgia tão delicada assim, sem sequela nenhuma, realmente é motivo de grande vitória, de dar o testemunho. Só que eu falei pra Deus que eu queria dar o meu testemunho só quando tivesse a vitória completa, porque como eles tiraram 80% e ainda ficou 20%, eu falei: Deus, eu só vou dar meu testemunho quando eu tiver certeza de que eu fui curada 100%. E eu fiquei fazendo acompanhamento, fiz 32 sessões de radioterapia, só que não sumiu. E eu sabia que aquilo só ia sumir quando Deus operasse na minha cabeça, porque os médicos terrenos já tinham feito a parte dele aqui. Agora era o momento do médico dos médicos operar. E sempre que eu ia em consulta, eu falava pro meu médico: e aí, doutor, já sumiu? Ele: Estela, não sumiu, não vai sumir, mas o importante é não crescer. E é justamente por isso que a gente tá fazendo o acompanhamento. E eu sempre ali em oração,
pedindo pra Deus operar, pedindo pra Deus tirar, pedindo pra Deus remover aquele restante que tinha ficado. Toda vez que tinha culto de libertação, culto de cura, eu participava, eu colocava a mão na minha cabeça e orava com fé de que Deus ia fazer a obra na minha vida, de que Deus ia me curar daquele tumor, porque assim, por mais que eu já tivesse bem, um detalhe, eu saí de lá sem sequelas nenhuma, só que o lado esquerdo do meu rosto, por exemplo, esse lado aqui, eu não sinto 100%. Mas é normal, tipo, quando você faz uma cirurgia, quando você abre alguma parte do seu corpo, é normal você não sentir, com falta de sensibilidade. Tanto é que mulher que faz cesárea fala que sente isso. Mas enfim, dos males, o menor de todos. E eu sempre orando, sempre pedindo pra Deus pela minha cura. Eu falei, por mais que eu já estivesse bem, eu não queria viver a minha vida sabendo que tinha um corpo estranho na minha cabeça. E quando Deus me deu a instrução de criar esse canal no YouTube, foi justamente pra isso, pra proclamar as boas novas de Cristo e pra anunciar tudo que ele fez na minha vida, tudo que ele tá fazendo na minha vida e tudo que ele vai fazer através da minha vida, porque é justamente para isso que servem os nossos testemunhos, para edificar a vida e a fé de outras pessoas. Porque quando eu busquei o vídeo de alguém que já tivesse passado por isso, sobrevivido, uma palavra de esperança e não encontrei, eu entendi que eu seria esse canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas. E hoje eu tô aqui compartilhando esse testemunho com alegria, com felicidade, com o coração transbordando, porque eu sei que Deus vai usar esse vídeo, esse testemunho para edificar a vida de quem precisa ser edificado, para dar esperança, para trazer fé, fôlego de vida e ânimo para quem tá abatido, para quem tá desanimado, para quem tá desacreditado. E através da minha vida, do meu testemunho, eu quero te dizer que o que era para me destruir me lapidou, que o que era para me silenciar me deu voz, o que era para ser o meu fim foi o começo de algo muito maior daquilo que eu podia imaginar. E hoje eu tenho, né, a cicatriz, a minha marca, só que a minha mente preservada em Cristo Jesus, o meu corpo sem sequelas nenhuma. E hoje eu falo que eu sou marcada pelo toque de Deus, pelo toque de um Deus que ainda faz o impossível acontecer. Se você é a pessoa que tá passando por um momento de dificuldade, por um momento de dúvida, de incerteza, de medo, de angústia, de sofrimento, diagnóstico que parece ser o fim da sua vida, eu tô aqui pra te falar que não importa o tamanho da sua sentença, Deus sempre tem a última palavra. E o mesmo Deus que me livrou do vale da morte quer te lembrar hoje. Você não vai morrer nisso, você vai viver pra contar e testemunhar o milagre de Deus na sua vida. Porque não tem diagnóstico, medo, histórico familiar ou levante do inferno que possa impedir o que Deus já determinou. A promessa de Deus ainda tá de pé. E se Ele me livrou, Ele pode te livrar também. Se Ele me sustentou, Ele vai te sustentar. Se Ele me curou, Ele pode te curar. Você só precisa ter fé e não desistir. A sua dor vai virar testemunho e as suas lágrimas vão regar vidas. A sua história e o seu testemunho vão salvar vidas. Pessoas precisam ouvir os milagres e as maravilhas de Deus que Ele opera ainda nos nossos tempos, na nossa geração. Por isso eu te peço, não pare, não retroceda e não desista. Continue caminhando mesmo quando tudo parece sem sentido. Entregue esse peso, os seus medos, as suas angústias, as suas aflições nas mãos de Jesus, porque Ele sabe exatamente o que tá fazendo através desse caos. Gente, eu tava editando um vídeo e eu percebi que eu não contei pra vocês o momento que eu descobri a minha cura. Como eu falei, eu sempre tive muita fé de que Deus ia me curar 100%, não importava o tempo que ia demorar. Eu sabia que Ele ia me curar. Então, toda oportunidade que eu tinha de profetizar vida e cura sobre a minha vida, eu fazia. Independente do ambiente que eu estava. Tanto que teve um dia que eu tava num culto, assistindo o culto online aqui da minha casa, do meu quarto, do meu lugar secreto. E o pastor começou a ministrar sobre cura. Inclusive, foi um dos cultos mais poderosos online, né, do meu quarto, da minha casa, que eu já presenciei, que eu já vivenciei. E a presença de Deus, aquele dia no culto, tava tão forte que começou a inundar o meu quarto, começou a inundar o meu coração, o meu ser, o meu interior. Eu simplesmente não conseguia ficar em pé. Automaticamente ajoelhei e começou a vir a presença de Deus muito forte. Eu comecei a colocar a mão na minha cabeça e orar por cura. E a partir daquele dia eu comecei a viver com fé de que Deus já tinha me curado. E aí foi um processo de 6 em 6 meses. Eu fazia a ressonância, passava com o oncologista e depois com o médico que me operou. Fiz a ressonância, fui na consulta. Ela olhou as imagens, falou, tá normal, mas o relatório ainda não tinha ficado pronto. E isso nunca tinha acontecido, porque sempre que sai a ressonância, normalmente sai o relatório junto. E aí eu já achei estranho. Falei, tá, eu acho que é um sinal de Deus. Mas tudo bem, vou esperar a próxima consulta. E a próxima consulta já era com o meu médico. Eu cheguei lá e falei pra ele, doutor, o meu sonho é chegar aqui e o senhor falar que eu já não tenho mais nada. Ele olhou assim pra tela do computador, ajeitou o óculos e falou, Stella, eu não tô vendo mais nada aqui. E eles chamam isso de lesão. E ele falou, já não tem mais lesão. E assim, foi uma felicidade. Eu saí de lá parecendo que eu tava pisando nas nuvens, sem acreditar. E aí depois veio a dúvida, veio o medo, veio a insegurança e eu
tentando, né, buscar a resposta humana, buscar a resposta médica, científica. Fiz outra ressonância e passei com a médica. Eu cheguei lá e perguntei como que tava. E ela olhou e falou, Estela, realmente já não tem mais lesão aqui. E ali eu entendi que o meu milagre finalmente tinha chegado. Ele ainda é o Deus do impossível. E ele tá escrevendo algo eterno através da sua vida, através do testemunho que ele tá forjando com você. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a continuar caminhando, a não desistir e a buscar a Deus incansavelmente. Um super beijo e até o próximo vídeo.